Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Dani, a gente começa essa edição do Expresso Israel, trazendo a repercussão de um incidente trágico em Rafah, né, o Rafia, que o exército de Israel disse, né, alega que um arsenal escondido pelo Hamas foi a verdadeira causa do incêndio mortal em Rafah, que no sul de Gaza, na segunda-feira. As imagens repercutiram bastante, dezenas de civis morreram. E o que realmente aconteceu e quais são as repercussões desse incidente, né? A gente havia comentado na semana passada do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça, pressionando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um pedido, né, que ele não avançasse, não atacasse Rafah. Como que fica toda essa situação agora? Pois é, na verdade, o que o Tribunal Penal Internacional falou na sexta-feira, e eu me enrolei toda na explicação na sexta-feira, porque tinha saído muito recentemente, pouco tempo antes da gente gravar na sexta-feira. Na verdade, a decisão do TPI foi que Israel poderia continuar com sua operação em Rafah, desde que resguardasse a integridade física dos civis em Rafah. E 3 dias depois, porque isso foi na sexta-feira, sábado, domingo, segunda, teve esse ataque, que morreram algo em torno, ninguém sabe, houve 25, houve 45, eu vi até que talvez seja mais, de civis, incluindo crianças, num incêndio perto, quer dizer, teria sido causado por um ataque israelense em Rafah. A gente está falando dessa operação de Rafah já há meses. Israel já avisou há meses que vai atacar, construiu um novo campo de refugiados mais longe da cidade de Rafah e pediu para as pessoas irem para lá. Era anunciado, esse ataque já era anunciado há muitos meses, o mundo todo, meu Deus, vai atacar em Rafah e tudo. E a gente falou na semana passada, né, que se Israel quisesse ganhar a guerra a qualquer custo, não tinha avisado, né, tinha feito de surpresa, como numa guerra, né, mas Israel fica querendo avisar para os civis, tal, tudo justamente para evitar mortes de civis. E quando eu soube dessa história, desses 45 mortos, me veio à cabeça vários erros que o exército israelense já cometeu em suas guerras, que no final acabaram levando ao fim da guerra. Porque, como a gente sempre diz, né, como eu sempre digo, guerra é caos, guerra é caótica, e é impossível um exército, em qualquer guerra, na história do mundo, não errar e matar civis. Impossível. Para que isso não aconteça, é melhor não começar a guerra, né? Então, o Hamas começou a guerra e, infelizmente, civis do lado que começou a guerra vão pagar o preço pelo ataque que o seu próprio lado fez, né? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, morreu muita criança alemã, né? Filhos de nazistas morreram, muitos civis alemães morreram, japoneses, né? A gente sabe, Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, então, tem aí esse paradoxo da guerra, né? Que é o de, enfim, não quer que tenha morte de civis, não comece a guerra, né? E você exigir, no momento em que começou uma guerra, que os civis não sejam vítimas, é uma ótima exigência. Só que é meio que irreal, e é meio pedir para o lado que foi atacado, que está tentando revidar e terminar com, nesse caso, um grupo terrorista sanguinário, que já prometeu que vai atacar de novo e tal, não sei o quê, exigir que Israel não mate nenhum, quer dizer, não tenha nenhum civil lá no meio do tiroteio, é muito difícil. Israel tenta fazer, eu moro aqui há 20 anos, eu conheço as pessoas daqui, eu vejo as pessoas falando na rua, eu escuto os noticiários, os podcasts em hebraico, a língua original daqui. Eu não vejo ninguém aqui falando mata eles, mata os civis, mata as crianças. Não.
Pelo contrário, não há intenção. A intenção é não vamos matar civis, não vamos matar crianças, não vamos matar não envolvidos, mas vamos atrás mesmo dos terroristas. Então, não há intenção. É importante a gente lembrar sempre da palavra intenção aqui, tá? Que não há intenção, ao contrário do que acontece com o Hamas, que tem a intenção de matar, só não consegue matar mais porque não consegue. Então, a gente tem que entender a questão da intenção nesse contexto. E eu queria mostrar, põe a foto aí de onde foi o ataque, para tentar entender as alegações do exército israelense e de que não houve intenção e nem o exército ainda não, na verdade, não sabe totalmente todos os detalhes do que aconteceu. A gente consegue ver Rafah, esse pontinho branco aqui, né? Grandão, tem Rafah, tem Khan Yunis e tem Al-Muassi. Em cima dá para ver um pontinho mais em cima, branco, está escrito Al-Muassi. Al-Muassi é o lugar onde estão agora os civis, que saíram de Rafah e foram para Al-Muassi, onde está agora campos de refugiados, e Israel falou, é uma área humanitária. Tá? Khan Yunis, Israel já atuou lá, saiu, e agora essa parte branca toda que está escrito Humanitarian Area, seria a área humanitária, e os civis estão todos lá. E Rafah, a gente está vendo um pouquinho mais à esquerda, à direita, não sei de que lado vocês estão vendo, adjacente à fronteira com o Egito, né? Adjacente à fronteira do Egito, a gente vê uma linha branca que é reta, assim, mais para esse lado, lado esquerdo, que é a fronteira com o Egito, tá? Então, Rafah está ali, é claro que não é uma cidade fantasma, não é uma área fantasma, tem gente lá, tá? Mas a maior parte, parece que 900 ou quase 1 milhão de pessoas já foram para Al-Muassi, e por isso que demorou tanto essa operação em Rafah, porque isso está acontecendo já nos últimos 2 meses de construção de novos locais para os palestinos poderem ir lá para Al-Muassi. E o ataque, como a gente consegue ver aqui, aconteceu onde está escrito assim, location of the strike, e tem uma reta, né, um pontilhado dizendo 1,7 quilômetros. Tá? Então, o ataque israelense na segunda-feira aconteceu a 1,7 quilômetros do limite da área humanitária. Não aconteceu na área humanitária. E não aconteceu em Al-Muassi, e não aconteceu onde estão os civis. Tá? Mas tem também civis em toda essa linha que começa a área humanitária. Né? Então, não é a massa toda dos civis estão lá, estão mais em Al-Muassi, mas na linha reta, onde está a localização do ataque, até o começo da linha branca, né? que tem a área humanitária, tem civis também. Então, o que aconteceu? Israel atacou nesse 1,7 quilômetro fora da área humanitária. Atacou em cima atacou um depósito, né? Eram vários depósitos que tinham lá, e tinha uma inteligência, uma informação urgente de que lá estariam 2 grandes generais do Hamas. O Hamas tem 4 batalhões que ainda operam em Rafah, porque Rafah era o único lugar que o exército israelense não tinha entrado. Então, tinha essa inteligência que 2 grandes, generais, né, paramilitares do Hamas estariam se encontrando para uma reunião em um desses depósitos. E aí, então, a ordem foi que a Força Aérea lançasse, foram duas pequenas, eles falam, 2 pequenas munições de 17 quilos, com ogiva de 17 quilos, que é a menor munição possível que a Força Aérea de Israel tem para atacar, quando quer atacar sem causar muitos danos. Tá? Então, eles atacaram essas 2 ogivas, tem inclusive imagens, né, porque já documenta tudo, né? Então, tem as imagens do ataque, né? Dá para ver que não é numa área cheia de gente, é longe, é 1,7 quilômetros, é um depósito específico, tal. E aí, em seguida, o que acontece em seguida é que começa um incêndio do lado, começa um incêndiozinho no lugar onde atacou, e do lado começa um outro incêndio, mas já não tem mais ataque nenhum, já não foi o ataque. E aí, de alguma maneira, teve um outro incêndio que começou, um incêndio secundário, que eles chamam.
vários metros, quer dizer, 1 quilômetro, né, que a gente está falando aqui de 1,7 quilômetro, a vários metros, eu não sei se foi exatamente 1,7 quilômetros ou se tinha civis um pouquinho antes do começo da área humanitária, mas começou também outros incêndios secundários em outras áreas. E um desses incêndios secundários foi esse que tinha um montão de pessoas lá numa tenda. E aí que teve esses 45 mortos. Então, o que o Exército diz é o seguinte: primeiro, estamos verificando o que aconteceu. As nossas ogivas não são capazes de causar esse incêndio que matou 45 pessoas. Provavelmente, esses incêndios secundários foram causados por munições escondidas pelo Hamas dentro da população civil. E o Hamas usa a população civil como escudo humano e eles escondem as munições. Tem gente lá, vamos botar munição lá. Justamente pensando que Israel não vai atacar, porque sabe que vai matar os civis. Então, a gente vai esconder as munições e nós mesmos em algum buraco, um túnel debaixo da terra ou até em cima da terra mesmo. Tá? Então, o que o Exército diz nesse momento é que provavelmente foi isso, que o Exército atacou essas duas pessoas nesse depósito, mas havia munições que foram meio que uma acendendo a outra, porque havia muitos depósitos, né, de munições ou munições jogadas, enfim, perto de onde tem pessoas. E aí começou esses incêndios secundários e mataram as duas pessoas. Agora, os civis palestinos. As imagens são terríveis. Eu vi algumas imagens também. Eu imagino que no Brasil e no resto do mundo tenham visto muito mais imagens do que a gente viu aqui em Israel. A gente já falou disso, né? Que às vezes as imagens que passam no mundo não passam aqui, mas essas imagens passaram. Quer dizer, então, os israelenses estão sensibilizados. E você vê, eu vou pedir para você colocar um pouquinho o que a porta-voz do Exército Israelense fala, e você vê que ele fala devagar, e ele tem uma hora que ele põe a mão no coração. Não é a nossa intenção, a gente está estudando, a gente não jogou em cima de civis e foi um erro ou alguma coisa trágica. Enfim, vamos ouvir um pouquinho. On Sunday night, we eliminated senior Hamas terrorists in a targeted strike on a compound used by Hamas in Rafah. The strike was based on precise intelligence that indicated that these terrorists, who were responsible for orchestrating and executing terror attacks against Israelis, were meeting inside the specific structure we targeted. These terrorists were responsible for the death of Israelis, and they were actively commanding operation that could have killed even more. Their deaths saved lives. Sadly, following the strike, due to an unforeseen circumstances, a fire ignited, tragically taking the lives of Gazan civilians nearby. Despite our efforts to minimize civilian casualties during the strike, the fire that broke out was unexpected and unintended. This is a devastating incident which we did not expect. We are investigating what caused the fire that resulted in this tragic loss of life. Pode tirar. The investigation is... Tem 8 minutos dele explicando tudo, ele mostrando esses vídeos, esses mapas. Inclusive, ele mostra uma conversa telefônica entre dois moradores de Rafah, ou, enfim, pessoas que estão lá perto da área humanitária, em que um deles fala: não, foi nossa munição, porque o ataque dos judeus, né, para eles não são israelenses, para eles é judeus, né? O ataque dos judeus foi muito pequeno, não foi, de repente explodiu aqui as munições que tinham aqui, tá? Então, também tem essa conversa de moradores que estavam lá e que viram. Na segunda-feira, quando isso aconteceu, eu fiquei furiosa, porque o que acontece? Primeiro, a investigação do Exército, tudo isso que é esse porta-voz, não sei o que, demorou umas 24 horas para o porta-voz responder, mostrar essas provas, mostrar as coisas, não sei o quê. E a gente vive num ciclo de notícias que não espera 24 horas. Imediatamente sai a notícia de que Israel atacou e matou 45 palestinos, e atacou em cima dos palestinos, e provavelmente com a intenção de matar, e é genocídio, tá? E o Exército Israelense, que é uma instituição
não é bando de milico bobo, tá? O exército aqui em Israel não é... A gente já falou muito sobre a diferença de como que os israelenses veem e o que é a instituição do exército em Israel versus o que a gente pensa na América Latina, que é exército, milico, ditadura militar. Tem nada a ver, nada a ver. Eu sei, eu entendo o preconceito que os brasileiros têm em relação a qualquer coisa relacionada com exércitos, mas não, por favor, não pensem nesse preconceito quando vocês pensam no exército israelense. É um exército do povo, é um exército organizado e não é milico que quer ditadura militar. Não, os líderes militares israelenses saem e a maioria deles viram políticos de esquerda contra ditaduras. Israel nunca teve uma ditadura militar. Então, esse exército, o exército, quando acontece uma coisa dessas, ele não é ágil o suficiente para imediatamente chegar ao porta-voz desse cara, que é o Daniel Hagari, um general, e ele falar, não fomos nós. Porque se ele falar, não fomos nós, e por acaso houve realmente um erro israelense que atacou realmente em cima de uma tenda com 45 pessoas, ele vai, primeiro, ser visto no mundo como mentiroso e como, sei lá, maldoso, sei lá. Então, o exército ele precisa de algum tempo para juntar evidências e falar, olha, estamos investigando, segundo a investigação, os primeiros, né, resultados da nossa investigação provavelmente foi isso, e eu tenho essa prova, e olha só quando a gente atacou, é longe, e tem os caras falando no telefone, tem um mapa, e tem não sei o quê. Demora. Quem trabalha numa corporação, numa grande empresa, e o exército é uma corporação, sabe que não é fácil você... Não é assim, vai qualquer um lá e dá uma entrevista. Tem que passar pelas pessoas que estão lá e que viram, organizar, juntar. O fulaninho de tal tem a imagem, o outro fulaninho de tal tem a conversa telefônica, o outro fulaninho não sei o quê. Aí tem que falar com o porta-voz que tem que pedir autorização para o chefe dele, entendeu? É uma grande empresa. A gente sabe que quando tem escândalos com grandes empresas, demora muito mais tempo para uma grande empresa responder, entendeu? Então, o exército demora realmente algumas horas, e acho que aqui dentro se critica muito, tem que ser mais rápido, tem que ser mais ágil. E o exército fala, a gente não pode ser mais rápido e mais ágil do que isso, porque a gente pode errar. E aí dá uma entrevista coletiva para o mundo todo, em inglês, falando uma coisa que depois a gente vai falar, não, erramos, não foi isso que aconteceu. Não pode, entendeu? Então, tem que ter um balanço aqui, um equilíbrio entre a rapidez e tá certo, né? E as informações corretas, né? Então, só que o nosso ciclo de notícias não existe mais, agora é tudo online, rápido e 24 horas por dia na internet. E, nesse caso, como o mundo todo está contra Israel, é óbvio que Israel matou e genocídio. Não existe... Alguns jornalistas, infelizmente, principalmente no mundo, obviamente, né, Al Jazeera e tal, tudo, mas muitos jornalistas, infelizmente, acham muito lógica a narrativa ou a versão de que Israel atacou e matou civil lá e pronto, de propósito. Faz sentido na cabeça, porque já é uma história... É uma narrativa que já é contada, então cabe na narrativa falar, então foi isso e pronto. Não há uma coisa tipo assim, aconteceu isso, tudo bem, foi triste, então, olha que horrível essas imagens estão, não sei o quê, e vamos ver que um lado fala, o outro lado tem que falar ainda, vamos... Não manchetes, 45 mortos no ataque israelense. Porque, nesse caso, o exército fala que não atacou lá, que foram... incêndios secundários porque tinha munição escondida do Hamas dentro da população civil. Tá? Então, quer dizer, é muito difícil porque não tem jeito. Quem odeia Israel vai odiar mais. Quem é a favor de Israel vai acreditar no que o Daniel Hagari falou e pronto. Não há... quase as duas bolhas não vão se falar. Não vai ter um encontro de bolhas. Eu estou aqui conversando com vocês, explicando o que o exército disse, e eu também não coloco a minha mão no fogo de que essa é a explicação que vai se configurar. Pode ser que daqui a 3 ou 4 dias haja mais detalhes. Fala, João.
Não, você vai falar que é igual partida de futebol, né? As pessoas escolhem um time que torcer ali e morrem abraçado com aquela opinião e com aquela leitura do que aconteceu, né? Nunca vai mudar de ideia, entendeu? E é absurdo, eu estava falando com pessoas que eu conheço, amigos meus, falando que não é jogo de futebol. A gente está falando aqui de pessoas, de um país inteiro chamado Israel, de pessoas chamadas palestinos. Não cabe aqui você ficar torcendo para um lado ou para o outro e acreditando piamente no que um lado e que o outro falou. No momento tal. Eu também não acho justo que, sei lá, houve 45 pessoas civis morreram lá em Rafah, imediatamente pessoas aqui em Israel falem: não foi Israel, não foi a gente. Não, eu acho que pode ter sido um erro. É claro que eu sei que não foi intencional, isso com certeza. Intencional, eu tenho certeza que não foi. Mas pode ter acontecido um erro. Isso me lembra, em 2006, Israel estava em guerra com o Líbano, né? A gente chama de Segunda Guerra do Líbano, e Israel já tinha um mês a guerra, agora tem muito mais do que um mês. E também foi porque teve reféns, também foi porque o Hezbollah sequestrou soldados, foi uma coisa parecida, mas em escala um pouco menor. E aí teve um ataque israelense no sul do Líbano contra o Hezbollah, que errou e atacou e bombardeou uma cidade chamada Cana, no sul do Líbano, e teve 100 mortes, uma coisa assim. Imediatamente aqui em Israel falaram: para a guerra, chega essa guerra, porque olha que absurdo que aconteceu. Os próprios israelenses, abaixo-assinado, acaba com a guerra. Não sei o quê. Quer dizer, então, sempre quando tem uma grande operação que vai acontecer, o meu medo é quando vai ter o erro. Porque em algum momento vai ter um erro. Porque guerra é caótica e nenhum exército é 100% certeiro. Por mais que tente, e Israel tenta, entendeu? Então, a minha tristeza é, obviamente, pela morte das 45 pessoas, ou o número que for, é horrível, é triste, é trágico, as imagens estão terríveis, e está todo mundo aqui também muito abalado com isso. Mas, quando vai acontecer esse erro? Nesse caso, o erro foi muito rápido. Foram 3 dias depois da decisão do TPI, né? Agora, se vai acabar a guerra por causa disso, provavelmente não. Apesar de que tem cada vez mais vozes dentro do próprio governo dizendo que chega, é a hora de acabar, é a hora de cut the losses, entendeu? Fazer um acordo, libertar os reféns e acabar a guerra, e depois continuar de uma outra forma, regroup e pensar numa outra forma, né? E ir atrás do que os americanos estão sugerindo, de tentar fazer outro tipo, ou então ir atrás, na verdade, do acordo com a Arábia Saudita, deixa para lá, nesse momento, os últimos batalhões do Hamas, né? Apesar de que a gente sabe que o Hamas vai regroup também, quer dizer, mas o que esse cara, que é o Gadi Eisenkot, que é um ex-líder do exército israelense também, que faz parte do gabinete de guerra, e ele é o segundo do Benny Gantz, que é daquele partido Campo Nacional. Os dois provavelmente vão sair da coalizão do governo em breve, então por isso eles estão falando mais livremente sobre o que está acontecendo no gabinete de guerra. E o que o Gadi Eisenkot falou hoje é que é uma ilusão achar que a guerra vai acabar, ou que o Hamas vai acabar depois dessa operação em Rafah. E eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso, baseado num podcast que eu escutei, falando exatamente isso, que é uma ilusão, e quem está falando, entre aspas, né, entre parênteses, Netanyahu, que o endgame, né, que o fim vai ser o fim do Hamas depois que atacar Rafah, que ele está falando isso há meses, né? É uma ilusão. Não vai acabar Hamas, o Rafah não é o último, porque assim que Israel sair, o Hamas vai se recuperar, ou vai se reunir novamente, vai tentar novamente atacar Israel, e que não adianta, que essa guerra não vai levar a lugar nenhum nesse momento, né? Que é preciso repensar e ser um pouco mais esperto e inteligente, saber como vai lidar com Hamas, entendeu? Então, eu sugiro a vocês lerem no site do IB o meu texto dessa semana
sobre a ilusão de que Rafah vai ser a última coisa dessa guerra. Não vai ser. Eu vou colocar o link do texto aqui na descrição do vídeo, para quem quiser acessar, está lá no site do Instituto Brasil-Israel. E é isso, né, Dani? Não tem também uma alternativa política em Gaza, não tem um consenso também sobre quem assumiria o controle de Gaza, se seria a autoridade palestina ou um governo mediado ali pelas Nações Unidas. Então, é uma situação que a gente vem falando isso desde o começo da guerra, né, sobre toda a complexidade que envolve os dois lados, e essa situação que aconteceu em Rafah aí, trágica no último domingo, né, com imagens tristes, pesadas, aflora ainda mais, né, essa binaridade do conflito, essa tomada de lados aí, e não esmiuçar sobre tudo o que acontece dos dois lados, né? Para quem não viu, o Instituto Brasil-Israel soltou um posicionamento sobre o que aconteceu em Rafah. Está lá no nosso Instagram, basta acessar. E entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, Dani, a gente vai falar sobre um ocorrido, né, em Bat Hefer, onde terroristas do Hamas da Cisjordânia dispararam contra esse vilarejo israelense, bem no centro de Israel, quase na divisa ali, né, entre Israel e a Cisjordânia, e os próprios terroristas filmaram a si próprios atirando, imitando os terroristas do Hamas em Gaza no 7 de outubro. São imagens assim que dão até um certo gatilho assim quando a gente vê, que é muito parecido mesmo. Que dão muito gatilho aqui. E os moradores estão desesperados. E como foi esse ataque? O que ele significa? Tem riscos maiores, Dani? Olha, primeiro, para quem não entende o mapa da região, a faixa de Gaza é aqui, a Cisjordânia é aqui, não são ligados, tá? E os palestinos almejam construir um Estado palestino com esses dois territórios, mas entre eles tem, quer dizer, não estão ligados, né? Existiam planos na época que estavam um pouquinho mais calmas e construir, na verdade, um túnel subterrâneo ligando os dois lados, ou um grande viaduto, como é que é? Viaduto? Fala. Mas enfim, tá. Então é longe. E o Hamas, a base dele é a faixa de Gaza, né? Inclusive, por que Israel não conta com mais ninguém para tomar o controle de Gaza? Ninguém quer botar a mão naquela cumbuca, né? Porque a faixa de Gaza não é de hoje, e não é da última década, e não é dos últimos 50 anos, que é problemático e que tem terroristas lá. É só perguntar para qualquer egípcio. Os egípcios abriram mão da faixa de Gaza, falam para Israel, leva a faixa de Gaza em 1967, quando Israel queria devolver, né? Quando Israel entrou lá, e quando Israel queria devolver, junto com o deserto do Sinai, na década de 80, e devolveu, né? Israel devolveu o deserto do Sinai em troca da acordo de paz com o Egito. O Egito falou, ok, a gente quer o Sinai todo, mas Gaza fica com vocês, a gente não quer Gaza. É um antro de terroristas, tá? Então, não é de hoje que Gaza tem esse problema, tá? Então, o Hamas, que na verdade, é uma organização terrorista que tem como base a Irmandade Muçulmana Egípcia, a base é em Gaza. Mas na Cisjordânia, longe, né? Também tem gente do Hamas que apoia o Hamas, o que também é um filial do Hamas na Cisjordânia, tá? Então, esse pessoal da filial do Hamas na Cisjordânia está querendo fazer copycat, está querendo imitar o que o Hamas fez no 17 de outubro, porque eles se acham, né, poderosos e se acham fortões. Vamos matar judeu, né? Como eu já falei, os palestinos chamam os israelenses de judeu. Vamos matar judeu. E vamos fazer como os heróis do Hamas fizeram no 17 de outubro. E as pessoas, os vilarejos que estão na fronteira, que ficam na fronteira, colados com a fronteira da Cisjordânia, estão morrendo de medo desde 7 de outubro. Assim como os moradores também do norte de Israel, colados com o Líbano, mas o Hezbollah é outra coisa. Também tem problemas lá, a gente sabe que só hoje teve não sei quantos, acho que uma dezena de ataques com drones e mísseis contra Israel lá do norte também. Todo dia tem. A gente sempre diz que tem milhares de deslocados, né? Tem cidades israelenses completamente evacuadas desde o 7 de outubro no norte, porque o Hezbollah
ataca todo dia o norte de Israel. Nesse caso, a gente está falando da parte central de Israel, já na fronteira com a Cisjordânia. Então, é uma nova frente de batalha. Israel está na Batalha do Sul, com a faixa de Gaza, e também com o Iêmen, né, que também é no sul. Está com batalhas no norte contra o Hezbollah, e agora também a seu... Não sei, norte, sul, leste, oeste, nunca sei. Mas do lado... do lado leste. Do lado da Cisjordânia, mais para o lado da Jordânia, né? Porque do outro lado não tem ninguém, é o mar Mediterrâneo. Só por isso, que talvez, se tivesse do outro lado, também teria aberto uma outra frente de batalha. Então, o medo, desde o dia 7 de outubro, é que, primeiro, a filial do Hamas na Cisjordânia tenha feito túneis também, embaixo da terra, para também se infiltrar dentro de Israel e cometer atentados terroristas dentro de Israel, assim como aconteceu no 7 de outubro também. E que também grupos, né, centenas, dezenas ou milhares de pessoas da filial do Hamas resolvam entrando nas comunidades na fronteira para matar, estuprar e causar o terror, como aconteceu no 7 de outubro. Quero que se mostre agora imagens que os próprios terroristas do Hamas da Cisjordânia filmaram a si mesmos, imitando os terroristas de Gaza, que filmaram a si mesmos estuprando e matando pessoas. Eles também filmaram a si mesmos de manhã, só que eles são meio covardes, né? Eles vão assim, depois voltam, sabe? Mas eles 6h30 da manhã, o mesmo horário que o Hamas fez no 7 de outubro, 6h30 da manhã, eles vão e começam a atirar contra um vilarejo da fronteira chamado Bat Hefer. Aí coloca uma musiquinha também, né? Porque é tudo engraçadinho. Colocam isso deles, assim, o filme deles, tá? Tá? Então, eles se filmaram, só que eles são meio covardes, eles vão assim, sai, volta, né? Morrendo de medo. E eles se filmam e colocam musiquinha e não sei o quê, e nós somos fortes e que nós somos não sei o quê, né? Bastante heróicos, né? Esses terroristas. Então, eles... e não é a primeira vez. Isso aconteceu hoje, e foi a segunda vez que aconteceu nos últimos dias, né? Então, o pessoal desse vilarejo especificamente, é um vilarejo, não é um kibbutz, mas é um vilarejo pequeno, chamado Bat Hefer, eles estão morrendo de medo, eles estão saindo em manifestações e protestos já há algum tempo, pedindo para o governo, pelo amor de Deus, porque vai acontecer a mesma coisa com eles que aconteceu com os kibbutzim e os vilarejos também na fronteira com a faixa de Gaza. Desde 7 de outubro, qualquer coisa que eu diria antes, é impossível, não pode acontecer, tudo pode acontecer. A gente sabe que tem outros grupos terroristas atuam também na Cisjordânia, né? Em toda a parte ali da região, e é o que você falou, depois do que a gente viu em 7 de outubro, não dá para duvidar mais de nada. 3 frentes de batalha, né? No norte, no sul. 4, né? Porque também tem o sul com faixa de Gaza e o sul do outro lado, mais a leste, com os... Lá em Eilat ali, né? Eilat. Tudo, né? Então a gente imagina como que deve estar em termos de As pessoas acham que Israel é uma potência nuclear, uma potência de não sei o quê. É um país pequeno, você cruza o país em 6 horas, tem só 10 milhões de pessoas, não tem gente... É do tamanho de Sergipe, né? Não tem tanta gente para lutar. Não é tão poderoso assim, que tem soldado pra caramba. 200 mil soldados. Um pouco luta aqui, um outro... Não, são os mesmos. Já morreram 800, acho que 650, 700 soldados nessa guerra. Quer dizer, é muito. É uma geração inteira de soldados. É um país pequeno. Não é os Estados Unidos, não é a Rússia, que tem milhares de soldados, milhares de quilômetros de fronteira. Não é tudo pequenininho. Esse lugar, Bat Hefer, é perto da minha casa. Eu moro perto da Cisjordânia, sei lá, 3 ou 4 quilômetros, né? 4 ou 5 quilômetros da fronteira com a Cisjordânia, dentro de Israel, propriamente dito, tá?
mas perto da fronteira. Esse lugar, Bat Hefer, é um pouquinho mais ao norte de onde eu moro. Porque Israel é pequeno. Qualquer lugar vai ser perto de qualquer lugar. As pessoas não têm essa dimensão de que em um meio-dia você cruza o país inteiro de carro e que a população é pequena e quem está no caso de uma guerra aí, né, no front, a gente entrevistou o Eitan aqui, sabe de outras histórias, pessoas comuns, né, Dani? Reservistas ali que muitas vezes se alistam, né, pais, filhos, filhas ali que se alistam e são pessoas do Todos os nosso dia a soldados dia, são pessoas pessoas comuns, né? comuns. Todos. Você tem alguns soldados, alguma parte do militar que são militares de carreira, mas são poucos, sei lá, 10%. 90% são pessoas comuns que estão num dia vendendo comida numa loja ou vendendo roupa num shopping, no dia seguinte estão lá com uma arma tendo que lutar para salvar sua própria pátria, entendeu? Então, é gente como a gente. Muito preocupante. A gente vai seguir acompanhando essa situação aqui, né, dessa região fronteiriça aí entre Israel e Cisjordânia, que é tudo muito perto, e a gente vai trazendo aqui atualizações nos canais de mídia do Instituto Brasil Israel, nos grupos do WhatsApp, no Twitter, no X, né, antigo Twitter, também em nosso Instagram. Entrando no último assunto dessa edição do Expresso, a gente vai falar sobre Miri Regev, que uma reportagem investigativa revelou os bastidores do Ministério do Transporte de Israel sob o comando da ministra Miri Regev, que é uma das pessoas mais polêmicas e infames do Likud. Ela pode ser investigada por corrupção ou até mesmo ser demitida do cargo de ministra, né, Dani? Lembrando que o Likud é o mesmo partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Sim. Olha, a gente sai um pouco da coisa da guerra, né? Apesar de que tudo aqui tem ligação com a guerra, mas a gente sai um pouquinho para falar realmente dessa investigação. Foram 2 capítulos de investigação no canal 13, que é um canal muito anti-governo, e falando dessa ministra. Tá? A Miri Regev é uma parlamentar do Likud, do partido, né, governista do primeiro-ministro Netanyahu, é próxima a Netanyahu, e ela, aqui, como se sabe ou não se sabe, os ministros são parlamentares. É claro que pode ter ministro que não é parlamentar, e não é membro do governo, e não é parlamentar. Mas, em geral, o que acontece é que são só 120 parlamentares, sendo que, sei lá, 30 deles são parlamentares e ministros, porque tem, sei lá, 30 ministérios, né? Quando o governo está muito inchado. Então, é muito esquisita essa coisa, a politização dos ministérios é muito grande. Tanto que os ministérios, eles têm, na verdade, um diretor-geral apolítico, e o ministro vai em cima, e o ministro, quer dizer, o ministro comanda, mas sempre tem um nível profissional, porque sabe-se dessa questão de que troca o governo, troca o ministro, não pode parar tudo e começar tudo de novo. Então, tem que ter uma certa continuidade, né? Então, tem um nível profissional. E quem, na verdade, foi fonte, né, dessa reportagem investigativa foi exatamente uma dessas pessoas do campo profissional, do nível profissional do Ministério, que começou a ficar furioso com as coisas que a Miri Regev faz no Ministério. Ela não é a primeira vez que ela é ministra dos Transportes, ela foi ministra antes, ela também foi ministra das Comunicações, e ela é uma das pessoas mais populares, né, do Likud, e ela é da ala do Likud, que, na verdade, acabou empurrando para fora muitos membros do Likud que eram pessoas mais moderadas, mais delicadas, com uma maneira de ser um pouquinho mais diplomata, digamos assim. Ela é tudo ao contrário disso que eu falei. Ela é histriônica, ela fala, ela berra, e virou uma espécie de jeito de muitos novos parlamentares do Likud que como ela, entenderam que para subir no Likud, quanto mais gritar e falar besteira, melhor. Né? Então, infelizmente, o Likud não é o mesmo partido que era há 20 anos atrás. Né? E os próprios ex-membros do Likud vão dizer isso, não sou eu. Tá? Então, ela é uma personagem desse novo estilo, né? Histriônico, que fala besteira, que fala não sei o quê, e que fica o tempo todo preocupado com redes sociais, o tempo todo preocupado se ela está bonitinha, quem vai filmar, que lado vai filmar, tá? E muito mais preocupada com ela mesma e com seus apoiadores do que com o bem do país. Então, essa reportagem falou exatamente isso, que ela tem um esquema lá no Ministério dos Transportes, que é o seguinte:
É um esquema de cores, tá? As cidades verdes, e tem uma planilha lá, e tem isso escrito em algum lugar, porque eles mostraram isso. As cidades verdes são as cidades que vão receber todos os orçamentos. Tá? Tudo que quiser, o Ministério do Transporte vai dar, tá, não sei o quê. Que são cidades comandadas por prefeitos do Likud, e não só do Likud, prefeitos do Likud que apoiaram a Miri Regev nas primárias do Likud. Porque se for do Likud e não apoiou a Miri Regev, não. Tem que ser um cara que votou nela e que vai votar nela nas próximas primárias, aí ele recebe tudo. Né? O prefeito lá, ele vai receber tudo que ele pediu, tá, não sei o quê. A cor amarela é gente que é do Likud, tá, não sei o quê, ou apoiador, mas que não votou muito, né? Mais ou menos, tal, que tudo bem, vai ter que encher um pouco o saco lá dela, mas ela vai liberar uma parte do orçamento, digamos assim. E as cidades brancas eles vão enviar cartas, eles vão enviar e-mails, eles vão enviar não sei o quê, e a gente vai ignorar, vai dizer que não tem dinheiro, que é a guerra, não tem orçamento, acabou. Tá? Que são provavelmente as cidades onde não tem prefeitos ligados ao Likud, ou municipalidades que não têm líderes ligados ao Likud, ou que são ligados ao Likud, mas não a ela, pessoalmente. Tá? E é um absurdo isso, porque isso é corrupção. Porque ela está pensando mesmo em como que ela vai ser as próximas primárias do partido, que os parlamentares, de cada partido em Israel, cada partido sugere uma lista de parlamentares, e alguns partidos, como o Likud, têm primárias. E os parlamentares que recebem mais votos dos membros do Likud ficam em lugares mais altos na lista, né? Com mais probabilidade de entrarem no parlamento e se tornarem parlamentares. Se você é número 45 e o Likud recebeu 44 votos, você não entra no parlamento. Se você é número 2, provavelmente você vai entrar no parlamento, porque o Likud vai receber lá 30, sei lá o quê. Nas pesquisas agora, o Likud até está melhorando, mas está com 20 votos. 20. Então, se você é número 21 ou 22, talvez você se vire parlamentar, talvez não. Depende da quantidade de votos que o Likud recebeu. Então, para ela, é muito importante que ela agrade bastante, dê todo o orçamento para as pessoas que vão votar nela nas próximas primárias, para ficar bem no alto da lista do Likud e continuar sendo parlamentar. Então, esse cara, que é a garganta profunda, né, ele até não é anônimo, ele fala, ele mesmo aparece com o nome e tudo e tal, ele fala, eu fiquei absolutamente embasbacado com esse esquema de favorecimento político só de quem vota nela, né? E não pensar em todo o país. E outras coisas, e tem outros detalhes também que, enfim, acho que vocês conseguem entender quem é a Miri Regev, né? Mas, por exemplo, tem coisas que deixaram esse cara ainda piores, ainda mais com mais ódio que fez ele, na verdade, e aceitar fazer com a cara, não anonimamente, falar tudo, mostrando o nome e a cara dele, muita coragem desse cara. Foi uma coisa que aconteceu por causa da guerra. Existe no kibbutz Be'eri, que é um dos kibbutzim que mais foram afetados, metade das pessoas do kibbutz ou foram mortas ou foram sequestradas, né? É um kibbutz de 400, 500 pessoas, metade foram mortas ou sequestradas. Nesse kibbutz tem uma como é que chama? Ah, meu Deus, lá vou eu esquecendo palavras em português. João, me ajuda. Como é que é o nome desse estabelecimento que imprime Gráfica. Obrigada. Existe no Kibbutz Be'eri uma gráfica muito famosa, muito importante, muito grande, que imprime flyers, imprime convites, imprime posters, imprime tudo. E eles ganharam como é que chama? Licitação. Eles ganharam a licitação para ser os fornecedores, né? A gráfica fornecedora do Knesset, ou do governo, uma coisa assim, acho que é Knesset. E eles fazem esse trabalho. E a partir do dia 7 de outubro, a gráfica fechou, porque todo mundo deixou o kibbutz, né? Metade morreu ou foi sequestrado, e a outra metade fugiu, né? E foi para outros lugares. Agora, nem não voltaram até agora. Eles estão, na verdade, agora, acho que no kibbutz, o pessoal do kibbutz Be'eri está provisoriamente no kibbutz
no kibbutz mais no norte, esqueci. Não me fala assim, não, eu esqueci. Bom, eu sei, tenho até amigos lá, desculpem, esqueci. Mas, enfim, depois de um certo momento, a gráfica começou a funcionar com voluntários, pessoas que iam durante o dia para não perder o dinheiro, porque o kibbutz vive disso, né? Dessa gráfica. Também, uma das coisas principais do kibbutz é essa gráfica, que é muito famosa. Então, muita gente em Israel, inclusive, começou a pedir coisas para a gráfica, para imprimir, para ajudar, para eles terem trabalho. E aí, para isso, muita gente do próprio kibbutz ia todo dia lá na gráfica, e voluntários também começaram a ir na gráfica para a gráfica não fechar, né? E aí a ministra dos Transportes, a Miri Regev, decidiu visitar a gráfica para mostrar como ela, meu Deus, 7 de outubro, que horror, tá, não sei o quê. E aí ela foi para a gráfica, só que é o seguinte, ela não foi muito bem recebida lá. Primeiro, ela é do Likud, do partido do primeiro-ministro Netanyahu, e o pessoal de Be'eri é de esquerda, a maior parte, não todo mundo, não é todo mundo, mas a maior parte é, né, eleitores da oposição. E não é só porque eles são eleitores da oposição. Até hoje, depois de, 7 meses e meio, as pessoas que moram na fronteira de Gaza têm muita frustração com esse governo, que falhou em protegê-los dos terroristas do Hamas. Qualquer pessoa do governo que chegasse em Be'eri provavelmente não ia ter uma boa recepção, né? Tipo, pô, vocês não sei o quê, vocês falharam, pede demissão, não sei o quê. É isso que eles estão pedindo, o pessoal que mora lá, que foi vítima, né? É vítima até agora. Ela ficou furiosa que ela não foi bem recebida, não conseguiu entrar na gráfica, não sei o quê, que ela mandou no WhatsApp interno lá. Eu vou fazer editor, quem sabe a gente acaba com a licitação da gráfica, porque eles não receberam bem lá, eles não merecem fazer trabalhos para o governo, uma coisa assim. Tipo, porque não receberam ela pessoalmente, de um governo que realmente falhou, e ele tem todo o direito de estarem furiosos e frustrados com esse governo, porque não receberam ela bonitinha, querida ministra, ela queria tirar deles o contrato para imprimir, para trabalhar, e eles ganharam a licitação. Quer dizer, o kibbutz, que metade morreu e foi sequestrado, quer dizer, eu não sei que maldade é essa, entendeu? No coração de pensar em fazer uma coisa dessa no kibbutz Be'eri, que virou um símbolo das atrocidades do 7 de outubro. Mas porque não receberam ela pessoalmente muito bem. Entendeu? E ela não conseguiu fazer o filminho lá, bonitinho, que ela queria, de olha que eu estou aqui, eu penso em todos. Tá? Entendeu? Então, por causa disso, um dos motivos foi também, teve 1000 outros, esse cara, esse informante interno, o nome dele é Jonathan Yosef, ele ajudou com provas e prints do WhatsApp e documentos, não sei o quê, mostrando as maracutaias dos bastidores do Ministério sobre a batuta da Miri Regev. E hoje saiu para terminar, uma pesquisa de opinião que 63% dos entrevistados acham que a Miri Regev tem que renunciar. E por má conduta, por corrupção, tal, não sei o quê. A pergunta é se o Netanyahu vai querer mexer com ela nesse momento em que ele precisa dos seus apoiadores dele e vai fazer uma coisa dessa. E eu acho, pelo que eu conheço do Netanyahu, ele vai empurrar isso com a barriga, vai fingir que não aconteceu e ela vai continuar como ministra. Esse é o governo do Netanyahu. Sim, dada as diferenças, né? Mas lembra de muita coisa que acontece aqui no Brasil, que onde as pessoas, os políticos, colocam seus interesses pessoais em primeiro lugar, só para que as formações oficiais aqui no Kibbutz Be'eri teve 130 mortos, né? Então, imagina quão mal a pessoa tem que ser para dentro de uma tragédia dessa ter esse tipo de comportamento. Enfim, infelizmente, essas personalidades aí têm mais preocupação com sua própria imagem do que com o bem da nação. Ocupa um governo em Israel, já ocupou aqui no Brasil também, ou em muitos outros lugares do mundo. E vamos ver aí se vai ter alguma... Eu nem falei para botar a imagem dela, quer botar um pouquinho a imagem dela?
Eu vou colocar a imagem dela aqui, para Mas quem está só assistindo para aí, ficou com terminar, eu podia curiosidade. ter botado antes, eu não botei a imagem dela. Quem é? E dá para ver ela, ela grita, é a Karen, né? Karen, né? Como se fala, né? No Brasil tem vários exemplos desses, né? Vários. Então ela é a Karen israelense, junto com outras do Likud, que são do grupinho das que gritam. As meninas malvadas, né? Meninas malvadas. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Obrigado a você que chegou aqui até o final desse programa. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Dani, muito obrigado aí por trazer as atualizações. A gente está gravando, adiantando aqui, gravando numa quarta-noite. E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, bom feriado para todo mundo. Já teve feriado. Não importa isso. Tchau, até semana que vem.